Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a essa aula. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. E nessa aula nós vamos trazer um pouquinho a consciência do que nós precisamos para viver a vida plena em todas as áreas da nossa vida. Vou te conduzir para este caminho para que você consiga identificar quais áreas da sua vida mais está precisando de atenção, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Deixa eu te perguntar, sabe aquele momento em que você acorda, olha para o teto e pensa, meu Deus, eu tô cansada e nem comecei o dia ainda. Pois é, muitas de nós vivemos assim. Acordamos já no modo automático. Cuidamos de todo mundo, menos da gente. Trabalhamos, servimos, resolvemos problemas, mas lá dentro algo parece vazio. Você já teve a sensação de estar sempre correndo atrás, mas sem chegar a lugar nenhum? Como se a vida estivesse passando e você só reagindo. Eu costumo dizer que o maior cansaço da mulher moderna não vem do corpo cansado, vem da mente desorganizada. É sobre isso que nós estamos aqui hoje, para despertar a consciência, para parar de viver no modo sobrevivência e começar a viver no modo plenitude. A maioria das mulheres que eu encontro vive um padrão muito parecido. Elas estão sempre exaustas, mas não conseguem parar. Elas têm sonhos, mas deixaram eles para quando dar tempo. Elas sentem culpa se trabalham demais e sente culpa se cuida demais da casa e sente culpa por não estar com os filhos. Parece até que a gente nasceu com um chip da culpa instalado de fábrica, né? Mas o que pouca gente percebe é que por trás desse cansaço existe algo muito mais profundo, uma vida sem alinhamento. Deixa eu te explicar. Quando a gente não cuida de uma área da vida, ela começa a gritar. Às vezes o grito vem no corpo, como uma doença. Às vezes vem no casamento, como um distanciamento, uma notificação de divórcio. Às vezes vem no coração, como um vazio que você não sabe explicar. Às vezes vem no comportamento dos filhos, naquela reclamação constante da escola. E o pior é que a gente acha que está tudo bem, porque todo mundo vive assim. Mas não está tudo bem. A vida não deveria ser só sobreviver de segunda a sexta e tentar respirar no final de semana. A vida não pode ser só viver para trabalhar e pagar as contas. Imagina que você está dirigindo com o GPS ligado, mas o endereço está errado. Não importa o quanto você acelere, você vai chegar no lugar errado. A maioria das pessoas vive assim. Aceleram muito, mas não sabem nem para onde estão indo. O problema não é a velocidade, é a direção. E o despertar da consciência é exatamente isso. É o que eu quero trazer para você aqui. Perceber que talvez o endereço da sua vida precisa ser reconfigurado. O caminho que você está indo hoje está te levando para onde? Você tem certeza que você está na rota certa? Eu quero te mostrar algo simples, mas que é transformador. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que pessoas realizadas são aquelas que têm equilíbrio entre as áreas da vida. Não perfeição, mas equilíbrio. E é sobre esse equilíbrio que eu quero que você reflita agora. Pensa comigo. Como anda a sua vida espiritual? Você tem se alimentado de algo que te conecta com o seu propósito? Ou só tem sobrevivido? E a sua vida emocional, hein? Você tem se permitido sentir ou você tem engolido tudo para ser forte o tempo todo? E a sua vida intelectual? Qual foi a última vez que você leu algo que te fez crescer e não só para resolver o problema? Ou melhor, qual foi a última vez que você leu algo? E na sua vida profissional? Você sente orgulho do que faz? Ou só está cumprindo as suas obrigações? Você tem chegado aonde você sonhou chegar profissionalmente? Agora deixa eu te perguntar. Como é que está a sua saúde, hein? Você está cuidando de você? Ou só da farmácia da família? Você está tendo disposição? Você está tendo energia? Porque talvez você pense, eu não estou doente. Mas está tendo energia? Está tendo disposição? Está tendo saúde de verdade? E o casamento? Esse é um dos primeiros a sentir o impacto da correria, não é verdade? Às vezes a gente está tão focada em manter a casa de pé,
em manter o status profissional, que a gente esquece de olhar para o lado e lembrar: ei, ele é o amor da minha vida. E como anda a sua maternidade? Tão linda, tão exigente? Quantas vezes você sente que está presente, mas não está inteira? Vou te perguntar também, como que está a sua vida financeira? Você está controlando o seu dinheiro? Ou é ele quem te controla? Porque se a sua vida, a sua rotina, as suas escolhas está girando em torno do seu dinheiro, se o seu dinheiro está controlando as suas escolhas, tem alguma coisa errada aí. E os parentes? Os amigos? Você ainda tem amigas? Você ainda tem tempo para tomar um café sem olhar para o relógio? Qual foi o último encontro social que você fez? E o serviço social? O quanto da sua vida tem abençoado outras pessoas? Pois é. Por fim, tá? Por último, como tá o ambiente do seu lar? Tem sido um lugar aconchegante, onde as pessoas têm prazer em voltar no final do dia? Seus filhos têm sentido prazer em estar em casa? O seu marido tem prazer em voltar para casa? Ou ele prefere ficar até mais tarde no trabalho? Ou ele quer tomar cerveja com os amigos no final do trabalho e atrasar o máximo possível a chegada dele em casa? Acredite, viu? A bagunça do ambiente é o espelho da bagunça interna. Você tem conseguido criar experiências no seu lar? Todas essas perguntas que eu fiz aqui são sobre as 12 áreas da nossa vida. Essas são as 12 áreas que, quando elas estão equilibradas, elas te permitem viver com plenitude. E acredite, se um desses pilares estiverem desalinhados, ele vai acabar prejudicando todos os outros. Se o seu casamento está em crise, ele vai afetar a sua vida profissional, ele vai afetar a sua vida financeira, ele vai afetar o seu relacionamento com seus filhos. Se as suas finanças estão desorganizadas, também vai trazer reflexo nos seus relacionamentos, na sua disposição. Se você não estiver conseguindo pagar as contas, você vai estar mais ansiosa, vai afetar o seu emocional. Se você não está tendo um relacionamento com Deus, todo o restante vai estar desequilibrado. Então, para viver uma vida de plenitude, todas essas 12 áreas, todos esses pilares precisam estar equilibrados, precisam estar alinhados. E o primeiro passo para mudar é trazer a consciência, é estar consciente da necessidade dessas mudanças, estar consciente da necessidade de equilibrar, de restaurar tudo isso. Eu vou te contar a história de Ana. Ela tem 37 anos, 2 filhos, trabalha, é casada há 12 anos. Por fora parecia estar tudo bem. Mas um dia ela chegou em casa, olhou para o espelho e disse: eu não sei mais quem eu sou. Não era depressão, não era preguiça, era desalinhamento. A vida dela estava girando em torno de tarefas, não de propósito. E aí ela começou a mudar pequenas coisas, como ficar 20 minutos em silêncio de manhã, meditando. Um tempo só para ler, algo que a inspirasse, hábito que ela já tinha perdido. Uma conversa verdadeira com o marido por semana. Um momento de brincar com os filhos sem o celular por perto. E em poucos meses, tudo mudou. Porque a mudança começa dentro e depois ela reflete fora. E talvez você esteja aqui hoje exatamente como Ana, com o coração cheio de vontade, mas sem direção. Sabe, a minha vida estava completamente desalinhada. Eu tive um burnout, eu perdi um filho, eu quase perdi o meu casamento. Eu e meu marido estávamos à beira do divórcio. Nós chegamos no fundo do poço, inclusive financeiramente. Nós chegamos a receber em casa uma carta de despejo porque o nosso aluguel estava atrasado. Nós literalmente chegamos no fundo do poço. Não tinha nada de plenitude na minha vida. A minha angústia era enorme, eu não tinha mais paz de tanta cobrança. Cada dia era uma cobrança diferente. Eu nem atendia mais o celular porque eu sabia que era alguém me cobrando. Mas quando Deus restaura, Ele restaura a nossa vida por completo, porque Ele quer que nós vivamos em plenitude. Então talvez a sua vida esteja bem parecida com a minha. Ou talvez você nem tenha chegado no fundo do poço ainda, mas está percebendo que muitas coisas precisam ser alinhadas. E
Talvez você esteja aí, cheia de vontade de mudar, mas está sem direção e está tudo bem. O despertar começa no exato momento em que você se dá conta dessa necessidade de mudança. Sabe, as pesquisas do psicólogo Daniel Goleman, da Universidade de Yale, mostram que o autoconhecimento é o primeiro passo da inteligência emocional. Eu sou apaixonada por falar de autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente consegue ir em busca de ferramentas, sabe? As pessoas que desenvolvem essa consciência, elas têm 50% mais chance de alcançar uma vida equilibrada e feliz. Ou seja, antes de mudar o mundo, você precisa mudar o olhar. Antes de organizar o lar, precisa organizar a mente. Antes de cuidar de tudo, precisa cuidar de você. Porque convenhamos, mulher equilibrada não é a que tem tudo sob controle. É a que aceita que vai esquecer o aniversário da melhor amiga. Algum dia o outro vai errar o ponto do arroz e vai acabar pedindo comida no iFood, mesmo com a geladeira ali com legumes por fazer. E ainda assim, respira fundo e pensa: tá tudo bem, eu tô crescendo. Um dia de cada vez. A gente precisa aprender a rir das nossas falhas e não a se punir por elas. A leveza também é um sinal de consciência. Agora, presta atenção. O que eu te mostrei hoje é só o primeiro passo. É um despertar. Mas despertar sem agir é como acordar e continuar deitada. E é por isso que eu quero te convidar para algo maior. Durante 12 semanas, eu vou conduzir uma jornada prática de transformação. Serão 12 pilares, um por semana, para te ajudar a equilibrar todas as áreas da sua vida. O espiritual, emocional, intelectual, profissional, as finanças, a sua saúde, o seu casamento, a sua maternidade, os seus relacionamentos, as suas amizades, o seu propósito de vida, o ambiente do seu lar. Essa será uma jornada para você voltar para você mesma, para colocar em ordem tudo que está confuso, para sair do automático e viver com intenção. E não é teoria, é prática, com ferramentas, desafios e pequenas mudanças diárias que trazem grandes resultados. Eu quero que você feche os olhos por alguns instantes e imagine a sua vida como um processo de metamorfose. Somos como uma largata, pequena, limitada, rastejando no chão, mas ao mesmo tempo com uma fome enorme de viver, de aprender, de experimentar. Quantas vezes você já sentiu que está nessa fase, que tem sede de tudo? A gente quer viver intensamente, abraçar o mundo, mas assim como a largata, nem sempre sabemos para onde estamos indo. Apenas seguimos, nos alimentamos, absorvemos, mas chega um momento em que Deus nos chama para um lugar diferente. E esse é o tempo do casulo, é o tempo do secreto. O casulo é silencioso, escondido, muitas vezes solitário. É aquele tempo em que parece que ninguém nos vê, ninguém nos aplaude, ninguém nos entende. Do lado de fora as pessoas podem pensar: não tem nada acontecendo. Mas dentro do casulo, dentro do secreto, a maior obra está sendo realizada. Sabe, querida, o casulo é o lugar do secreto com Deus. É o tempo em que Ele nos esconde, não para nos anular, mas para nos transformar. É no silêncio da oração, na lágrima derramada no travesseiro, na conversa íntima que ninguém escuta, que Deus faz o trabalho mais profundo em nós. Você já percebeu que as maiores mudanças da nossa vida não acontecem diante das multidões, mas quando estamos sozinhas diante do Senhor? E então, depois de um tempo, vem o momento mais difícil: romper o casulo. Você achou que o tempo difícil era ficar dentro do casulo? Não. A borboleta, ela precisa rasgar as paredes que a prendiam para poder criar asas. E isso dói. Esse processo exige esforço. Muitas vezes nós também precisamos romper com as crenças antigas, com os padrões que nos aprisionam, com medos que nos paralisam.
Talvez seja um relacionamento que precisa ser curado, uma insegurança que precisa ser vencida, um passado que precisa ser deixado para trás. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Qual que é o casulo que hoje você precisa romper? Qual é o casulo que hoje você precisa romper? E quando finalmente conseguimos, surge a borboleta. Linda, leve, livre. Mas repare, a borboleta não é mais a mesma lagarta. Tudo que ela viveu antes, cada passo, cada dor, cada silêncio, foi essencial para o seu voo. Ela não pede licença para voar, ela simplesmente voa. Assim é a mulher em desenvolvimento. Quando descobre quem é em Deus, quando é moldada no secreto, quando vence o processo, ela floresce. Ela ocupa o seu lugar. Ela leva beleza, cor e esperança por onde passa. Então eu quero deixar essa reflexão. Você pode estar na fase da lagarta, aprendendo e absorvendo. Pode estar no casulo, escondida ali em transformação. Pode estar no esforço de romper. Ou pode já estar vivendo como borboleta, espalhando beleza no mundo. Mas em qualquer fase, saiba, o processo é necessário. E o processo é sagrado. Sabe? Não tenha medo do casulo. O secreto é o lugar onde Deus trabalha em você. Não desista do romper, porque é ali que você ganha força para voar. E quando as asas finalmente se abrirem, não esconda suas cores, não esconda sua luz. Não se envergonhe de quem você se tornou, porque o mundo precisa da sua presença, da sua leveza, da sua beleza. Agora responda para si mesmo. Em qual fase da metamorfose você está? Agora eu quero que você faça uma pausa, respira fundo, coloque a mão no coração, seja sincera consigo mesmo. Será que você ainda está na fase da lagarta? Cheia de sede, absorvendo tudo, mas ainda sem clareza de direção? Ou será que você está no casulo, no tempo de silêncio, de espera, de oração, onde Deus está moldando algo dentro de você, mesmo que ninguém esteja vendo? Talvez você esteja no momento de romper o casulo. Sente o chamado para mudar, mas precisa de coragem para romper com aquilo que te prende. Ou quem sabe você já esteja vivendo como borboleta, espalhando a beleza, servindo, inspirando outras mulheres com a sua vida. Agora reflita. Em qual dessas fases você se encontra? E o mais importante, o que Deus está pedindo de você nesse tempo? Isso é o mais importante. O que Deus está pedindo de você nesse momento? Sabe? Esse é o momento de escolher não apenas continuar vivendo, mas se permitir ser transformada. Eu quero te dizer algo muito sério e muito verdadeiro. A metamorfose não acontece sozinha. A borboleta não nasce sem processo e a mulher também não floresce sem caminhar por fases de crescimento intencional. E é exatamente por isso que eu criei a jornada de 12 semanas para mudar de vida. Uma jornada para mulheres que desejam sair da estagnação e viver sua própria transformação. Durante essas 12 semanas, nós vamos caminhar juntas. Você não vai estar sozinha no seu casulo. Vamos orar juntas, refletir, aprender ferramentas práticas para sua vida emocional, espiritual, intelectual, profissional, familiar. Sabe, essa não é apenas uma jornada de conhecimento. É uma jornada de metamorfose. E eu quero te fazer um convite hoje. Aceite viver essa transformação. Permita-se entrar no casulo de Deus e sair dele como uma borboleta livre, plena e cheia de propósito. Permita. Se hoje você entendeu que já não pode mais viver como lagarta, se está cansada de rastejar e sente que chegou a sua hora de voar, então venha comigo nessa jornada. Se você sentiu isso no seu coração agora, declare em voz alta. Eu escolho viver a minha metamorfose. Repetiu? Eu escolho viver a minha metamorfose.
Então agora você só tem que dar o próximo passo. É entrar para a jornada 12 semanas para mudar a sua vida. Porque a sua hora de voar chegou. A sua hora de voar chegou. Eu quero te encontrar lá dentro para a gente viver esse processo juntas. É só clicar agora no link aqui abaixo, entrar para a jornada que eu te encontro lá dentro. Vou pegar na sua mão e eu te encontro lá dentro para você viver a sua metamorfose. Clica aqui, te espero lá.